Houve um tempo em que os hospitais de guerra não eram lugares de cura, mas a própria antessala da morte. Um lugar onde um soldado tinha mais chances de morrer de doença no leito do que de uma bala no campo de batalha. Corredores fétidos, homens agonizando sobre palha podre, cemitérios de vivos, abandonados pela ciência e pela esperança. Mas em meio ao caos da guerra, surgiu uma mulher. Não trazia armas, mas levava uma luz que rompia a escuridão, guiada por uma mente brilhante e uma vontade de ferro. Ela declarou guerra a um inimigo muito mais letal que qualquer exército: a ignorância. Esta não é apenas a história de uma enfermeira, é a história da mulher que desafiou o sistema, que usou números como armas e que transformou a medicina para sempre. Esta é a história de Florence Nightingale, a mulher que fez os hospitais deixarem de ser cemitérios. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. A Dama e o Chamado. A história de Florence Nightingale não começa nos campos de batalha fétidos da Crimeia, mas nos salões arejados da alta sociedade britânica. Nascida em 12 de maio de 1820, em Florença, na Itália, cidade que lhe deu o nome, ela era a segunda filha de um casal inglês extremamente rico e liberal para a época, William Edward Nightingale e Frances Fanny Smith. Sua família pertencia a uma elite intelectual e social, circulando entre políticos, pensadores e artistas. Para uma jovem vitoriana de sua posição, o caminho era claro e imutável. Um bom casamento, a gestão de uma grande casa e uma vida dedicada a bailes, jantares e à criação de herdeiros. Contudo, desde cedo, Florence demonstrou uma natureza que se recusava a caber nesse molde. Seu pai, William, um homem educado em Cambridge, acreditava em algo radical para o século XIX, a educação feminina. Ele mesmo supervisionou a formação de Florence e de sua irmã mais velha, Frances Parthenope, proporcionando-lhes um currículo vasto que incluía grego, latim, história, filosofia e, crucialmente, matemática e estatística. Enquanto Parthenope se encantava com as artes e a vida social, Florence mergulhava nos números. Ela exibia uma mente analítica, metódica e uma paixão por organizar dados. Uma habilidade que, embora parecesse inútil para uma dama da sociedade, se tornaria a principal ferramenta de sua futura revolução. Aos 17 anos, em 7 de fevereiro de 1837, algo mudou para sempre a trajetória de sua vida. Enquanto passeava pelos jardins da propriedade da família em Embley Park, ela teve uma experiência que descreveria em seus diários como um chamado de Deus. Não foi uma visão clara ou uma voz audível, mas uma convicção profunda e avassaladora de que sua vida deveria ser dedicada a um propósito maior, a serviço da humanidade. Inicialmente, ela não sabia qual seria esse serviço, mas a certeza da missão a acompanharia como uma motivação constante, colocando-a em rota de colisão direta com sua família e com todas as expectativas de sua classe. Nos anos seguintes, Florence buscou incessantemente por esse propósito. Ela começou a se interessar pela condição dos pobres e doentes nas vilas próximas às propriedades de sua família. Secretamente, lia relatórios governamentais, os chamados Blue Books, sobre saúde pública, devorando estatísticas sobre mortalidade em hospitais e asilos. A imagem que se formava em sua mente era a de um sistema de saúde caótico, sujo e ineficaz, onde os hospitais eram lugares para morrer, não para se curar.
A enfermagem, em particular, era uma profissão desprezada, exercida por mulheres pobres, muitas vezes alcoólatras e sem qualquer treinamento formal. Era um trabalho sujo, indigno de uma dama. Quando Florence finalmente anunciou à sua família, por volta de 1844, seu desejo de se tornar enfermeira, a reação foi de horror e fúria. Sua mãe, Frances Fanny Smith, viu a ambição da filha como uma vergonha social, uma rebelião que mancharia o nome da família. Sua irmã Partenope sofreu colapsos nervosos, incapaz de compreender por que Florence rejeitava a vida confortável e privilegiada que lhes era destinada. A pressão foi imensa. Para eles, era inconcebível que uma mulher jovem, bela e culta quisesse trocar os salões de Londres pela sordidez das enfermarias. Apesar da proibição familiar, Florence não desistiu. Ela continuou seus estudos de forma autodidata e usou as viagens da família pela Europa como uma oportunidade para visitar hospitais e instituições de caridade sempre que podia escapar da vigilância de sua mãe. Recusou propostas de casamento, incluindo uma do político e poeta Richard Monckton Milnes, com quem manteve uma longa e complexa amizade. Em seu diário, ela escreveu que o casamento aprenderia a deveres domésticos e sufocaria seu chamado. A sua grande oportunidade de formação surgiu em 1851. Aos 31 anos, desafiando abertamente sua família, ela viajou para Kaiserswerth, na Alemanha, para um treinamento de 3 meses no Instituto para Diaconisas Protestantes, fundado pelo pastor Theodor Fliedner. Ali, ela finalmente pôde aprender os fundamentos práticos da enfermagem. Não era uma escola médica avançada, mas um lugar que ensinava higiene, cuidado ao paciente, organização de farmácia e disciplina. Foi uma experiência transformadora, que solidificou sua vocação com conhecimento prático. Ao retornar a Londres, sua reputação como uma mulher de intelecto e determinação já circulava em certos círculos influentes. Em 1853, com o apoio financeiro de seu pai, que finalmente começava a ceder, ela assumiu seu primeiro cargo oficial, superintendente do Instituto para o Cuidado de Senhoras Doentes, em Harley Street. Ali, ela colocou em prática suas ideias de eficiência e higiene, instalando elevadores para transportar as refeições dos pacientes e sistemas de água quente em todos os andares. Ela era uma administradora nata, e seu trabalho impressionou figuras importantes do governo, como seu amigo Sidney Herbert, um político que em breve se tornaria o secretário de guerra. Florence provava que era mais do que uma sonhadora. Era uma gestora competente, pronta para um desafio maior. Mal sabia ela que esse desafio estava prestes a explodir a milhares de quilômetros de distância, em um conflito que revelaria ao mundo o inferno que eram os hospitais militares. O inferno de Scutari. Enquanto Florence Nightingale aprimorava suas habilidades administrativas em Londres, as nuvens de guerra se acumulavam no leste da Europa. Em outubro de 1853, o Império Otomano declarou guerra à Rússia Imperial, dando início à Guerra da Crimeia. Grã-Bretanha e França, temendo a expansão russa e buscando proteger suas rotas comerciais, entraram no conflito ao lado dos otomanos em março de 1854. A nação britânica, embalada por um sentimento de orgulho imperial e superioridade militar, enviou seus soldados com a confiança de uma vitória rápida e decisiva. Ninguém estava preparado para o verdadeiro inimigo que os aguardava, um inimigo muito mais letal que as balas e canhões russos: a doença. O primeiro grande alerta soou após a Batalha de Alma, em 20 de setembro de 1854. Embora tenha sido uma vitória para as forças aliadas, o custo humano foi devastador.
Os feridos foram transportados em navios superlotados através do Mar Negro até a base militar britânica em Scutari, um distrito de Constantinopla, atual Istambul. Ali, o principal hospital militar, o Barrack Hospital, se revelou um cenário de pesadelo. Não havia anestesia, os cirurgiões operavam em casacos manchados de sangue, as ataduras eram escassas e os homens feridos eram deixados em macas no chão, muitas vezes ainda com seus uniformes ensanguentados, em meio à sujeira, fezes e vermes. A notícia desse horror chegou à Grã-Bretanha não por canais oficiais, que tentavam maquiar a realidade, mas pela pena de um homem, William Howard Russell, correspondente do jornal The Times. Russell foi um dos primeiros correspondentes de guerra modernos, e seus despachos do front eram implacáveis. Ele descreveu com detalhes gráficos a falta de suprimentos básicos, a negligência médica e o sofrimento dos soldados. Em uma de suas reportagens mais impactantes, ele contrastou o abandono dos britânicos com o cuidado que os soldados franceses recebiam das freiras das Irmãs de Caridade. Por que não temos Irmãs de Caridade? Ele perguntou, uma questão que ecoou por toda a nação, gerando uma onda de fúria e vergonha pública. O governo britânico, e em particular o recém-nomeado secretário de guerra, Sidney Herbert, estava sob uma pressão esmagadora. Herbert era um amigo pessoal de Florence Nightingale e conhecia bem sua competência e determinação. Em um dos momentos mais fortuitos da história, enquanto o escândalo explodia, Florence escreveu a Sidney Herbert, oferecendo-se para organizar um corpo de enfermeiras e ir para a Crimeia. Ao mesmo tempo, Herbert, de forma independente, escrevia a ela pedindo-lhe formalmente que liderasse essa mesma missão. As cartas se cruzaram no correio. A de Herbert chegou primeiro, oficializando o convite. Em 21 de outubro de 1854, Florence Nightingale foi nomeada superintendente do Corpo de Enfermagem Feminino nos hospitais ingleses na Turquia. Era um cargo sem precedentes, que conferia a uma mulher autoridade oficial dentro da rígida e misógina hierarquia do exército britânico. Sua tarefa imediata era recrutar um time. Em menos de uma semana, ela selecionou 38 mulheres. O processo foi meticuloso e desafiador. Florence buscava não apenas habilidade, mas, acima de tudo, disciplina e caráter. Ela sabia que o comportamento de suas enfermeiras seria examinado sob um microscópio implacável e que qualquer escândalo poderia destruir a missão. O grupo era diversificado. Incluía freiras católicas, lideradas pela Madre Mary Clare Moore, uma amiga pessoal de Florence, freiras anglicanas e enfermeiras leigas de hospitais londrinos. Essa diversidade religiosa, em uma época de forte tensão entre católicos e protestantes, já era por si só um ato de diplomacia e pragmatismo. No final de outubro de 1854, o grupo partiu de Londres. Após uma longa e exaustiva viagem por mar e terra, chegaram a Scutari em 4 de novembro. O que encontraram superava os piores relatos de William Russell. O Barrack Hospital era um imenso quartel quadrangular construído sobre uma fossa séptica gigante. O cheiro era insuportável. Milhares de homens doentes e feridos se amontoavam em corredores imundos, deitados no chão sobre esteiras de palha podre, infestados de piolhos e pulgas. Ratos corriam abertamente entre os pacientes. Não havia sabão, toalhas, bacias ou roupas de cama limpas. A diarreia e a disenteria eram endêmicas. A água era racionada e contaminada. Para piorar a situação, a equipe médica militar, liderada pelo inspetor-chefe Dr. John Hall, recebeu Florence e suas enfermeiras com aberta hostilidade. Eles viam sua presença como uma interferência civil e feminina em seus domínios, uma crítica implícita à sua competência. Inicialmente, os médicos se recusaram a dar qualquer trabalho às enfermeiras.
deixando-as ociosas por dias enquanto os homens morriam ao seu redor. Florence, com uma paciência estratégica, ordenou que suas enfermeiras não entrassem nas enfermarias sem permissão expressa dos médicos. Ela sabia que uma confrontação direta seria desastrosa. Em vez disso, ela esperou, observando o caos e planejando seu primeiro movimento. A oportunidade viria com a chegada de um novo navio abarrotado de feridos da Batalha de Inkerman. A catástrofe iminente forçaria os médicos a ceder e a verdadeira revolução de Florence Nightingale estava prestes a começar. A ordem no caos. A hesitação da equipe médica em Scutari foi brutalmente rompida pela realidade da guerra. Em 5 de novembro de 1854, um dia após a chegada de Florence, as forças aliadas enfrentaram os russos na sangrenta Batalha de Inkerman. O resultado foi uma vitória pírrica, e dias depois, os navios começaram a despejar uma nova maré de homens feridos e moribundos no cais de Scutari. O sistema, que já estava em colapso, simplesmente se desintegrou. Os corredores do Barrack Hospital ficaram tão apinhados de macas que mal se podia andar. Os cirurgiões, exaustos e sobrecarregados, não tinham como lidar com a avalanche humana. O caos era absoluto. Foi nesse momento de desespero total que os médicos, engolindo o orgulho, finalmente se voltaram para Florence Nightingale e suas enfermeiras. Florence não esperou por um segundo convite. Ela e sua equipe entraram em ação com uma energia feroz e organizada. Seu primeiro alvo não foram as feridas dos homens, mas a imundície que os matava. Ela percebeu imediatamente que a prioridade era a logística e o saneamento, não a enfermagem, no sentido tradicional. Com uma autoridade que chocou os oficiais, ela transformou o hospital em um canteiro de obras, comprou com seu próprio dinheiro e com os fundos arrecadados pelo jornal The Times centenas de escovas e esfregões. Em seguida, recrutou os soldados convalescentes e civis, pagando-os para esfregar e limpar cada centímetro dos pisos, paredes e latrinas do hospital. Seu gênio administrativo atacou todas as frentes da negligência. A comida dos soldados era intragável e nutricionalmente inútil. Florence estabeleceu uma cozinha dietética separada da cozinha principal do exército, onde preparava caldos, sopas e refeições adequadas para homens doentes, garantindo que eles tivessem a força necessária para lutar contra infecções. Ela descobriu que não havia roupas de cama limpas, sabão ou toalhas. A burocracia militar era tão lenta e ineficaz que os suprimentos enviados da Inglaterra apodreciam em armazéns a poucos quilômetros de distância. Frustrada, ela usou seus recursos para comprar milhares de camisas, cobertores e utensílios básicos no mercado local de Constantinopla. Em essência, ela se tornou responsável pelas operações do hospital, contornando a hierarquia militar para obter o que era necessário, o que lhe rendeu a admiração dos soldados e a fúria crescente de muitos oficiais, incluindo o Dr. John Hall. Mas foi durante as longas e escuras noites que a figura de Florence Nightingale se tornou uma lenda. Após horas de trabalho administrativo extenuante, quando todos os outros se retiravam, ela começava suas rondas. Carregando uma pequena lamparina a óleo, ela percorria quilômetros de corredores e enfermarias, verificando cada paciente. Ela ajustava um travesseiro, oferecia uma palavra de conforto, escrevia cartas para as famílias dos homens que não podiam fazê-lo. E o mais importante, estava presente nos últimos momentos daqueles que morriam sozinhos, longe de casa. Para os soldados, naquela escuridão cheia de dor e medo, a visão daquela figura solitária com sua luz era um farol de esperança e compaixão. Eles a chamaram de a Dama da Lâmpada, The Lady with the Lamp,
um título imortalizado em poemas e reportagens que chegavam à Grã-Bretanha, transformando-a em uma heroína nacional. No entanto, por trás dessa imagem icônica, havia uma mente fria e analítica trabalhando. Florence não era movida apenas pela compaixão, ela era movida por dados. Desde o início, ela começou a coletar estatísticas de forma obsessiva. Registrava o número de mortos, as causas da morte, a localização dos leitos e a prevalência de doenças em diferentes alas do hospital. Seus números logo revelaram uma verdade chocante. A grande maioria dos soldados não estava morrendo por ferimentos de batalha. Eles estavam morrendo de doenças infecciosas contraídas dentro do hospital: tifo, febre tifoide, cólera e disenteria. O hospital era mais mortal que o campo de batalha. Apesar de seus esforços hercúleos de limpeza e organização, a taxa de mortalidade continuou a subir durante o terrível inverno de 1854 a 1855, atingindo seu pico em fevereiro. Em um determinado momento, para cada soldado morto em combate, 7 morriam de doença. Florence, embora ainda não compreendesse a teoria dos germes, estava cada vez mais convencida de que a causa raiz era o próprio ambiente, o que ela chamava de miasmas, ou ar pútrido, emanando do esgoto defeituoso sobre o qual o hospital fora construído. Ela bombardeou Sidney Herbert e o governo britânico com cartas e relatórios repletos de dados, exigindo uma intervenção drástica. A resposta finalmente veio em março de 1855, com a chegada de uma comissão sanitária enviada de Londres. Liderada por engenheiros e médicos, incluindo o Dr. John Sutherland, um amigo de Florence, a comissão confirmou suas piores suspeitas. Eles ordenaram a limpeza da carcaça de um cavalo em decomposição que contaminava o abastecimento de água, desentupiram os esgotos e melhoraram a ventilação em todo o edifício. Os resultados foram quase imediatos e espetaculares. Com um ambiente mais limpo e menos contaminado, a taxa de mortalidade despencou. Foi a prova definitiva, gravada em estatísticas, de que a higiene e o saneamento eram as armas mais poderosas na guerra contra a morte. Florence Nightingale não apenas cuidou dos doentes, ela provou com números o que os matava. A guerra pelos dados e o legado eterno. A Guerra da Crimeia terminou oficialmente em março de 1856. Na Grã-Bretanha, o nome de Florence Nightingale era reverenciado. Ela era a Dama da Lâmpada, a heroína que a nação aguardava ansiosamente para cobrir de honras e desfiles. Contudo, a mulher que retornou à Inglaterra em agosto daquele ano não era a figura pública que todos esperavam. Evitando qualquer tipo de recepção, ela viajou de forma anônima, registrando-se como Senhorita Smith, e foi diretamente para a casa de sua família. Para Florence, a guerra não havia terminado. A verdadeira batalha estava apenas começando. Ela retornou não com um sentimento de triunfo, mas com uma fúria fria e uma mala cheia de dados que provavam que milhares de soldados britânicos morreram desnecessariamente por negligência e incompetência sistêmica. Recusando o descanso, Florence Nightingale começou a preparar relatórios detalhados com estatísticas meticulosamente coletadas durante o conflito. Esses documentos foram encaminhados às autoridades britânicas e chegaram ao conhecimento da Rainha Vitória e do Príncipe Albert, que mais tarde reconheceram sua contribuição. Seus relatórios apresentavam um caso irrefutável sobre a necessidade de uma reforma radical na saúde do exército britânico. Impressionados com a clareza dos dados e com a força dos argumentos, líderes políticos e militares apoiaram a criação de uma comissão real para investigar a saúde no exército, uma iniciativa motivada diretamente pelas evidências reunidas por Florence.
Florence trabalhou incansavelmente nos bastidores para preparar o relatório da comissão, juntamente com seu aliado, o estatístico William Farr. Ela sabia que números puros, em longas tabelas, não seriam suficientes para convencer políticos e generais. Ela precisava de algo visualmente impactante. Foi nesse contexto que ela desenvolveu sua mais brilhante inovação, o diagrama da área polar, também conhecido como diagrama da rosa de Nightingale. Este gráfico, diferente de tudo que já havia sido visto, mostrava as causas de mortalidade dos soldados em um ciclo de 12 meses. Cada fatia do diagrama representava um mês. A área azul representava as mortes por doenças infecciosas, as mortes evitáveis. A área vermelha, as mortes por ferimentos, e a preta, outras causas. O gráfico mostrava de forma dramática e inquestionável como a área azul encolhia drasticamente após a chegada da Comissão Sanitária em março de 1855. Era a prova visual de que o saneamento salvava vidas. Com essa arma visual, ela conseguiu comunicar uma verdade complexa de forma simples e poderosa, tornando-se uma pioneira na visualização de dados e no uso da estatística para a reforma social. O relatório da comissão, publicado em 1858, foi um terremoto. Com mais de 800 páginas, grande parte escrita e organizada por Florence, ele expôs a catástrofe sanitária do exército e propôs soluções abrangentes. As reformas foram implementadas, levando a melhorias drásticas no design de hospitais, no saneamento de quartéis e no treinamento médico-militar. Florence Nightingale, trabalhando de seu apartamento em Londres, onde vivia reclusa, sofrendo de uma doença crônica, provavelmente brucelose, contraída na Crimeia, tornou-se a maior autoridade em saúde militar do mundo. Generais, arquitetos e políticos de vários países buscavam seus conselhos. Seu trabalho, no entanto, ia muito além do exército. Com os fundos do Fundo Nightingale, uma subscrição pública criada em sua homenagem, que arrecadou uma enorme quantia, ela realizou seu sonho de vida: profissionalizar a enfermagem. Em 9 de julho de 1860, a Escola de Treinamento Nightingale para enfermeiras foi inaugurada no Hospital St. Thomas, em Londres. Foi a primeira escola de enfermagem secular do mundo, baseada em princípios rigorosos. As alunas recebiam treinamento teórico e prático, aprendiam sobre higiene, observação do paciente e disciplina. A enfermagem deixava de ser um trabalho para mulheres desesperadas e se tornava uma profissão respeitável para mulheres educadas. De seu quarto, que se tornou seu quartel-general pelo resto da vida, Florence Nightingale nunca parou de trabalhar. Ela escreveu mais de 200 obras, entre relatórios, panfletos e livros, incluindo sua obra mais famosa, Notas sobre Enfermagem, O que é e o que não é, 1859, um manual que se tornou a Bíblia da profissão e foi traduzido para inúmeros idiomas. Ela usou sua influência para promover reformas sanitárias na Índia, salvando milhões de vidas civis, e foi uma das primeiras a defender a ideia de que o design dos hospitais deveria ajudar na cura dos pacientes, com enfermarias arejadas, janelas grandes e luz natural. Florence Nightingale viveu até os 90 anos, falecendo em 13 de agosto de 1910. Ela transformou a enfermagem em uma profissão honrada, provou que a estatística era uma ferramenta vital para a saúde pública e revolucionou o conceito de hospital, mudando-o de um lugar de morte para um de cura. A Dama da Lâmpada foi muito mais que um símbolo de compaixão. Foi uma estrategista brilhante, uma cientista de dados e uma reformadora implacável que, armada com fatos e uma vontade indomável, declarou guerra à ignorância e à negligência, salvando incontáveis vidas muito depois que os canhões da Crimeia se calaram.